Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa mesa sobre Drummond e o local. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, sobretudo ao Sempre um Papo, idealizadores desse projeto tão magnífico para a cidade de Itabira e para a busca desse protagonismo de Itabira como uma cidade não apenas que tem uma relevância regional para o estado de Minas Gerais ou nacional para o Brasil, mas quiçá internacional. A gente está aqui com a presença ilustre de duas figuraças que marcam o imaginário educacional da cidade. Márcia, diretora do Colégio José Batista. Luciane, que, além de toda a trajetória riquíssima no contexto docente, e também já esteve à frente de outros elementos do projeto educacional itabirano, para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão em torno de Drummond e o local. E o lugar mais interessante para debatermos essa ideia é justamente dentro dessa atmosfera da Praça do Centenário, e que a gente vai tentar trazer à tona algumas reflexões, dando liberdade de interpretação e até mesmo de abordagem à Márcia e à Luciane. Para não delongar muito, eu já vou passar a palavra para as duas, mas vou pedir de imediato para que vocês pudessem traçar pelo menos um pouco da trajetória, não somente profissional, mas uma trajetória de vivência, para alicerçar essa perspectiva da Márcia e da Luciana sobre o local. Márcia, por favor. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui participando desse evento. Atualmente, eu estou na direção da Escola Municipal Coronel José Batista, mas eu já trabalho na rede de educação de Itabira há mais de 30 anos. E esse ano eu resolvi assumir esse desafio, né? Porque está sendo um desafio para mim. Eu sempre trabalhei como professora, né, em sala de aula mesmo. Então, é um outro olhar sobre a educação, é um outro olhar sobre a escola, mas é um desafio que está me fazendo bem. Eu estou feliz de trabalhar nessa escola, que é uma referência em Itabira. É a primeira escola da cidade. Ela foi criada no ano de 1907. E, até então, o que nós tínhamos eram escolas isoladas, né? As escolas funcionavam na casa dos mestres. Eram aulas particulares. Então, a partir do momento que o primeiro grupo escolar foi criado aqui em Itabira, foi uma chance que as pessoas que não tinham condições de terem professores particulares, de ter acesso à educação. Então, é com muito orgulho, e eu tenho muita consciência da minha responsabilidade como gestora da escola. E é a escola onde Drummond fez o curso primário, de 1910 a 1913. E, atualmente, nós estamos trabalhando com a educação patrimonial. A Débora, que está presente aqui conosco, ela começou na escola como voluntária, né, junto comigo, eu ainda professora. E esse ano nós conseguimos, né, que ela ficasse mesmo na escola para organizar todo o acervo que nós encontramos, além de desenvolver esse trabalho de educação patrimonial na escola. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Joaquim, Márcia. É uma honra participar dessa mesa com vocês e conversar com vocês também sobre esse aspecto tão importante do trabalho de Drummond, a partir de uma perspectiva que não é muito usual na educação, que é essa experiência que eu tenho no presídio de Itabira, trabalhando com um projeto de leitura. Se a gente pensar, né, Joaquim, Márcia, você traz a perspectiva da inclusão, né? A inclusão máxima brasileira é a educação, né? Qualquer brasileiro, de qualquer condição, tem direito à educação e tem direito a uma vaga numa escola pública. Os meus alunos no presídio, eles representam a exclusão social.
E é um aspecto da inclusão diferente, porque ele se olha como excluído e a sociedade olha ele como excluído. Então, é uma exclusão formalizada, é uma exclusão aceita, é uma exclusão legalizada, inclusive, por um devido processo, né? Mas aqui entra essa experiência com Drummond. Muitos dos meus alunos não conheciam Drummond. Diferente no caso da Márcia, né, em que a escola proporciona o contrato com Drummond e que, na escola, no Coronel, isso é uma coisa muito presente, né? A materialidade do Drummond está ali. Mas os meus alunos não. E ali, a gente encontrando aquele local onde existe dor, existe violência, mas também se encontra amor, cabe Drummond. É desse lugar que eu quero falar. Interessante. Nessa questão do local e pela subjetividade mesmo, que pode parecer um termo concreto, mas existe uma subjetividade por detrás, a gente fala do local, na perspectiva da Márcia, dessa questão da concretude, desse local geográfico, mas quando você traz essa questão do presídio, traz também essa reflexão do local da sensibilidade também. E eu gostaria que, nesse contraponto, Márcia, Luciane, na perspectiva da sua experiência com o trabalho de sensibilidade, e Márcia, inserida em toda essa atmosfera que a gente trouxe da perspectiva geográfica mesmo do Coronel José Batista, vocês discorressem um pouquinho para a gente em relação ao protagonismo de Drummond e essa receptividade de Drummond, seja com os alunos do Coronel ou dentro do projeto, na questão do local como sensibilidade. Bom, gente, quando eu fui convidada para participar dessa mesa, e eu vi que o tema era Drummond e o local, então, o que me veio à cabeça foi o entorno da escola. E aí, eu pensei, o que falar sobre a ligação afetiva que Drummond tem com Itabira e sobre o entorno da escola. Drummond sempre esteve presente em Itabira. Por muitos anos, um verso naquele poema Confidência do Itabirano, ele mesmo chegou a dar uma entrevista e falou sobre isso, que a cidade o tinha esquecido e o via como um filho ingrato, que foi embora, não quis mais retornar, né? Drummond, ele saiu daqui, em 1916, ele foi estudar no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, ficou lá pouco tempo, era em regime de internato, ele voltou. Depois, em 1918, ele foi para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, também para estudar em regime de internato. E ele saiu de Itabira com a família em 1920. O pai vendeu a casa e ele se mudou, né, definitivamente para Belo Horizonte. Depois ele casou, ele voltou, ele deu aula de geografia, de língua portuguesa aqui em Itabira. Mas em 1934 ele foi embora para o Rio de Janeiro. E ele só, pelas informações que a gente tem, ele retornou uma vez, em 1948, porque a mãe estava muito doente, e ele veio visitá-la. E depois, em 1956, ele veio para buscar os restos da mãe, para levar para Belo Horizonte, e não voltou mais. E criou-se essa atmosfera de ingratidão, de estranhamento mesmo. Não se ouvia falar em Drummond. Eu me lembro que eu estudei no primário, no ginásio. Eu só comecei a ouvir falar de Drummond
quando eu já estava fazendo faculdade, com uma professora de literatura. E, a partir daí, eu não sou uma estudiosa da vida e da obra dele, não. Eu sei algumas coisas como professora, procuro estudar, mas eu nunca me aprofundei mesmo na obra e na vida dele. Agora, o que eu sei, pelas poesias que eu li, é que Drummond era, ao mesmo tempo, um homem da sua terra natal e um homem do mundo. E ele teve muitos signos dele aqui nessa cidade. E aí eu gostaria de começar a minha fala falando sobre esse entorno, que são os signos da vida de Drummond. Eu poderia começar falando sobre a casa dele, né? Drummond, ele veio de uma família abastada, né? O pai era um coronel, tinha muitas fazendas, criação de gado, plantação de café. Era um homem que incentivava muito os filhos a estudarem. E essa casa, ela pertenceu ao bisavô de Drummond, e tem uma história que se conta que parece que o bisavô dele, o Francisco, ele vivia viajando. E aí, num determinado momento, ele ficou tanto tempo fora que a bisavó de Drummond resolveu mudar a casa toda. E quando ele chegou, ele falou assim com a esposa dele, a Joana: por qual porta eu devo entrar de tanta porta que tem aqui? Então, é um casarão, é de uma família rica. O pai dele era um homem rico. Os Andrade e os Drummond eram praticamente donos de Itabira. Então, essa casa tem umas histórias. Essa história eu ouvi de uma pessoa já falecida, é a Dada Lacerda, que um dia ela me contou que ela teve contato com Drummond no Rio de Janeiro e tudo. E ela me contou uma história que ele falou que, quando ele mudou para Belo Horizonte, a casa lá era uma casa muito boa, mas ele sentia falta do barulho da bota do pai no assoalho da casa. E tem esse poema, né? Casa, que ele fala, né, da localização estratégica dessa casa. Essa casa ficava no núcleo do poder. O poder político, que era a Câmara, a casa representando o poder paterno, porque Drummond ele nasceu em 1902. A República estava nascendo no país, né? A escravidão tinha acabado há pouco tempo. Então, aqui era uma sociedade patriarcal, obviamente, e aqui era o poder paterno, a Câmara, o poder político, e a matriz, que era o poder religioso. E da sacada dessa casa, ele via o Pico do Cauê, que também era um outro signo na vida dele. E Drummond, ele percorreu a vida toda lembrando do quanto esses signos representavam na vida dele. Essa casa, né, cujo assoalho ele cita, eu não sei o poema de cor, não, tá? Mas está ali na plaquinha. Ele cita, né, o assoalho sendo limpo com areia fina, né? Que era uma areia que eles passavam no assoalho de madeira, e ali as pessoas iam pisando, e quanto mais esse assoalho era pisado, mais ele ia ficando limpo. Ele fala das sacadas, né? 5 sacadas, 32 cômodos, né? O dormitório dos irmãos, que ficavam na parte da frente, das irmãs, que ficavam nos fundos, né? Porque elas eram mais vigiadas mesmo. Ele fala, né, do picumã, ele fala do fogão a lenha. Então, quando a gente lê esse poema A Casa, a gente tem a impressão que ele vai percorrendo cada cômodo da casa.
Então, é uma coisa linda de se ver. E aí tem o poema O Criador, né, que as pessoas achavam que ele havia feito o jardim. Então, esse poema é para ele mostrar que quem havia feito o jardim não era ele, era José, o irmão dele. E aí vem uma história que eu também não sei até que ponto, né? É uma história que as pessoas vão contando e acaba virando verdade, mas que esse jardim teria sido feito em homenagem a Amarilis, né? Por quem José se apaixonou. E não foi um amor correspondido. Então, essa casa era um signo na vida de Drummond. Da sacada, ele via o Pico do Cauê. Quando ele veio visitar a mãe, ele já morava no Rio de Janeiro, veio até Belo Horizonte, e de lá para cá ele veio num táxi aéreo, que era da Companhia Vale do Rio Doce. Então, quando ele sobrevoou a cidade, ele teve a noção exata do quanto a mineração tinha destruído a cidade. E ele falava o seguinte, que ele não precisava rever Itabira para estar em Itabira. Itabira não saía dele. Mas a família, os amigos que ele tinha deixado aqui, todos já tinham morrido. E ele sentia essa angústia de chegar aqui e ver o quanto a cidade tinha sido destruída sem contrapartida nenhuma. Então, esse Pico do Cauê está sempre na memória. Naquele poema Lanterna Mágica, né, tem uma partezinha que fala de Itabira. Cada um tem seu pedaço no Pico do Cauê. Então, a impressão que se tem é que o Pico do Cauê não é só uma forma de relevo. Faz parte, está entrelaçado mesmo a população local. Existe uma sensibilidade. Quando ele chega da sacada e olha esse Pico do Cauê. E tem a escola, né, que não é o atual prédio onde ela funciona. Ele não estudou naquele prédio ali. Aquele prédio ele é de 1958. Drummond estudou no antigo prédio, mas ele fala da escola com muito carinho. Ele fala das mestras. Ali na entrada da escola tem o poema Fruta Furto, que ele fala das jabuticabeiras. E a escola foi derrubada, né? Engraçado que outro dia uma pessoa que Débora entrevistou no trabalho de história oral, ela falou: derrubaram a escola e fizeram um caixote, né? Que foi uma tristeza. Por que aquele casarão foi derrubado? Enfim. Mas ele falava, e tem uma história interessante, no livro Contos de Aprendiz, tem um poema que fala: um escritor nasce e morre. Eu tenho bem esse conto guardado aqui na minha cabeça, porque primeiro começa falando assim, que nasceu em julho. Ele não nasceu em julho, ele nasceu em outubro. Nasci em julho. Mas aí ele começa falando numa cidade chamada Turmalinas, que é uma pedra também. Só que depois ele vai contando histórias que realmente aconteceram com ele. Uma professora do 3º ano, chamada Dona Emerenciana, ele cita nesse conto. Mas a Dona Emerenciana, de fato, existiu. Foi professora e o chamava de Juquita. Então, numa aula de geografia, ela estava explicando lá um mapa e ele começou a desenhar na cabeça dele aqueles lugares por onde ele poderia ir. E ela passou perto da carteira dele e ele achou que ela ia brigar com ele. Só que ela falou com ele: você vai ser um grande escritor. E, de fato, ele foi um grande escritor. Então, ele fala com muito carinho do mestre Zeca, que foi o primeiro professor dele. Então, no poema Descoberta, ele fala assim: atravesso a rua para aprender com o mestre Zeca a letra A.
rainha das letras. Então, assim, são signos que vão acompanhando a vida fora. E aí, quando ele fala da igreja, da matriz, né? Tem um poema também chamado Os Pobres, falando da matriz, que o pai de Drummond, ele fazia parte da Confraria Vicentina, né? Que é aquela associação São Vicente de Paula, que é uma associação assistencialista. E conta-se que um dia o pai de Drummond não pôde ir à reunião e falou com ele para ele ir. Ele era um adolescente. Ele foi, e aí ele ficou observando, né, as pessoas ali contribuírem. Então ele ficou pensando, as pessoas estão fazendo isso, acho que mais é para salvar a própria alma mesmo, do que por caridade. Aquilo o incomodou. E ele fala, né, que depois que ele estudou no colégio Anchieta, né, no Rio, que ele perdeu a fé, que ele não gostou de ir lá e ele acabou perdendo a fé nas pessoas que o julgavam. E ele achava bonito as pessoas terem uma religiosidade, mas ele acabou, de certa forma, mesmo vindo de uma tradição católica, ele acabou virando um ateu. Mas ele fala dessa igreja, né, das missas de domingo. Então, Drummond ele vivia nessa casa, mais cercado pelo sino da igreja, o sino Elias, que tem esse nome porque o avô de Drummond, né? Fala-se que ele doou ouro, ferro para fazer esse sino. Esse sino hoje está na catedral, né? Ele foi levado para lá, mas que isso aí eu ouvi até da minha mãe também, né? Foi em 1970 e uma das torres trincou. Não houve, de fato, um estudo para saber se essa igreja deveria ser demolida ou não. Ela simplesmente foi. É o que a gente acredita que tenha acontecido com a escola também, né? Pode ser por causa dos dinamites na serra, ou cupim, ou velhice mesmo, né? O imóvel vai ficando velho, e, enfim. Mas o fato é que a escola onde ele estudou não existe mais. A matriz da qual ele também fala não existe mais. O que existe é a casa, né, com terreno menor, porque à medida que ela foi sendo vendida, o quintal foi diminuindo. A Câmara e Cadeia, né? E, inclusive, tem também um conto dele falando Câmara e Cadeia. E daqui da sacada, eles conseguiam ver o que estava acontecendo ali na Câmara. Então, ali os presos eram julgados, ali eles eram presos, ali as crianças passavam pela grade, mexiam com eles. E nesse conto Câmara e Cadeia, é interessante que ele fala do preso, né? Enquanto os vereadores discutiam taxa de impostos, um preso conseguiu abrir um cadeado e chegou até a parte de cima. E todo mundo com medo do preso e falando com ele, agora você vai ter que voltar. Ele falou, não vou voltar por quê? Eu consegui sair e o preso acabou indo embora. Então, assim, é um lugar que funcionava fórum, funcionava cadeia e funcionava câmara. E ainda tem a igrejinha do Rosário, né? Que também um outro signo na vida dele. Então, você tem aí a casa, o sino Elias, né, que controlava o tempo, porque era o sino Elias de manhã, o sino Elias à tarde. E nesse poema do sino, ele fala, né, que o sino Elias não ressoava para qualquer um. Aí tem umas histórias que, como ele era maior,
ele ressoava para os ricos, né? E os menores para os pobres. Mas, enfim, são esses casos aí que a gente vai ouvindo que vão construindo a cultura local. Mas é basicamente isso, tá? A casa, a matriz, o sino, a câmara, o cauê e essa casa nesse núcleo de poder, que aqui era o núcleo de poder, né? Você pega, por exemplo, o poder religioso, o poder paterno, o poder político da Câmara. Eu acho que eu estou me estendendo muito. Tá ótimo, tá excelente, Márcia. Inclusive, quando você falou sobre os contos de aprendiz, propositalmente, está aqui em minhas mãos, foi o livro que, aos 9 anos de idade, quando a gente fala do local, já que é Drummond e o local, que me remete automaticamente a uma estante na casa dos meus pais, onde ele estava colocado devidamente na coleção da editora Abril, e que foi o primeiro livro que eu tive contato do Drummond aos 9 anos de idade. E interessante, sempre tive... Não é uma coisa tão recorrente você relacionar o autor ao espaço de nascimento. E com Drummond, desde o início, teve essa mescla com a leitura de contos do aprendiz, apesar de que é um elemento... Muitos dos contos são elementos ficcionais, obviamente, mas eu não sei por que essa trajetória. Acho que foi até meu pai me contando da importância de Drummond, da importância da cidade de Itabira. E desde sempre, então, me causou essa ideia de sensibilidade que Drummond, apesar de ser um homem que viveu em Itabira, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ou seja, não era um cosmopolita no sentido de vivências de outros espaços geográficos, eu gostaria que o Luciano falasse para a gente dessa ideia da expansão drummondiana nesse sentido da sensibilidade de mundo mesmo. Isso é muito bacana, né? Quando a gente pega esses elementos que a Márcia traz e que vão apresentar-se na obra de Drummond como um todo, vão começar lá em Boitempo, vão aparecer em Sentimento do Mundo, e depois em outras obras, à medida que ele vai transitando de fases, mudando de interesses, ele vai mostrar para a gente o tempo todo que a sua estrutura se constitui um pouco dessa localidade, né? E, ao mesmo tempo, esse Drummond contemporâneo, que a gente vendo os fatos da guerra, discutindo outras questões, que não as questões locais, que não a alma do filho de fazendeiros, que tem dos itabiranos, a taciturnidade, essas questões, aquele que eu gosto de pensar, que está naquele verso, não serei um poeta de um mundo caduco. Aquele Drummond que se recusa a ser um poeta de um mundo caduco, ele afeta a gente em várias leituras de Drummond. Então, por exemplo, quando trabalhávamos com os poemas, ou até com as crônicas, né? As crônicas de Drummond, elas são muito ricas também, lá no trabalho no presídio, o que eu percebi é que o local que afeta a todos nós que somos livres, que podemos ir e vir, que podemos empreender, que podemos fazer coisas, afetam também aqueles rapazes que estavam ali dentro das celas. A esse elemento comum, a esse lugar comum, esse lugar de sensibilidade, esse lugar que nos iguala como seres humanos. E eu trouxe aqui para a gente um pequeno trecho de um poema que vocês vão entender muito bem como isso se concretiza, o que eu estou falando se concretiza. É no poema Receita de Ano Novo, quando ele fala das sementinhas do vir a ser. Quem não é um vir a ser? Né? Se a gente pensar no Drummond, que a professora fala, você vai ser um grande escritor, ali tem um vir a ser. Cada um de nós tem um vir a ser. Cada ser humano tem um vir a ser. E que as histórias sociais, as forças sociais, a liberdade, a educação, podem fazer germinar ou dificultar a germinação, não é verdade? As próprias opções, uma série de contextos. Mas vejam esse trecho.
quando ele fala do Ano Novo e diz assim: não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar de arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que é por decreto de esperança. A partir de janeiro as coisas mudem, e seja tudo claridade e recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão de matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Olha como esse trecho se aplica a alguém que não pode sair da sala sem a autorização do outro. Para alguém que, para entrar numa sala de aula, precisa de outro para desalgemá-lo e que ele entre dentro da sala. A única coisa que resta livre a alguém que está preso é sentir e pensar. Nem se expressar, apenas sentir e pensar. E quando a gente lê isso aqui, a gente não percebe isso, que nós também sentimos e pensamos dentro dos contextos em que estamos e sabemos que as coisas não vão se resolver por decreto, as coisas não vão se resolver por uma eleição, no nosso caso agora, mas elas sim precisam da nossa atuação, elas precisam do nosso direito ao gosto de viver, do nosso exercício de viver. E Drummond, eu acho que ele ativa um pouco isso, sabe? Ele ativa isso nesse lugar que temos, que é comum, que é a alma. Esse lugar de alma, esse lugar que nos une. Isso é poesia. Seja quando ele escreve Tchau, a última crônica dele no Jornal do Brasil, e aquilo significa, lá no dialeto veneziano, sou servo vostro. Acho isso fantástico. Alguém que se coloca na vida como servo vostro. Não somos todos nós servos vostros uns dos outros naquilo que fazemos? Então, eu acho que isso é contemporâneo no Drummond. E isso é esse lugar que eu conheço Drummond, que me toca e que me apaixona. Bem bacana a fala de Luciane. E, assim, dialogando com essa perspectiva do local, seja ele de sensibilidade, seja ele nessa perspectiva da geografia de Itabira, pensar Itabira no início do século XX é uma questão, pensar Itabira caminhando para esse primeiro quartel do século XXI é outra realidade. E as duas, dentro da sua ação docente, eu vou perguntar também dentro da sensibilidade, dentro da geografia, qual que é a percepção exatamente dessa aceitação e dessa absorção mesmo de Drummond, em torno desse imaginário dos meninos, dos alunos, desse público discente, em relação a esse Drummond? Eu vejo, sabe, Joaquim, Luciane, é um desafio. Eu acho que nós passamos muito tempo nos magoando com esse verso. Itabira é uma fotografia na parede. Nós passamos muito tempo sentindo, de certa forma, raiva. E eu vejo agora que as pessoas estão percebendo a importância que Drummond tem para Itabira. Ele é um referencial. Isso não há como negar. Itabira é uma cidade mineradora, com muitos problemas, como qualquer outra cidade mineradora. Nós acabamos nos prendendo a essa atividade econômica e a gente precisa achar uma alternativa para a cidade. Então, Drummond,
além dele ser uma alternativa no sentido de fazer com que as pessoas queiram conhecer a cidade, olha, quando os caminhos drummondianos, as placas poema foram inauguradas em 1998, eu esperava que a cidade apostasse mais nisso. Mas, assim, há muitos anos, eu ali na escola, né, Marília também já fez muito esse trabalho, da gente sair com as crianças, mostrar para eles, né, a riqueza da nossa cidade. Um dia, uma pessoa falou comigo que os caminhos drummondianos eram mais procurados por pessoas de fora do que pelos próprios itabiranos, pelas próprias escolas de Itabira. Ainda é. Então, assim, mas eu vejo com muita esperança o que tem acontecido, né? Porque eu acho que esse é o caminho. A gente, como disse Luciana, a poesia, ela mexe com a alma da gente. E é com todos os seres humanos. Então, eu acho que, né, na escola, por exemplo, onde eu trabalho, nós temos procurado fazer isso, né, Débora? Dentro do projeto Educação Patrimonial. Nós temos procurado fazer com que os meninos se interessem pela poesia. Não é que vai ser só a poesia drummondiana, mas a poesia. Porque a poesia, de fato, ela toca a gente, né? Quando a gente começa a ler, quando a gente começa a pensar, é claro que é muito subjetivo, mas ela nos toca. Então, eu acho que a gente tem, sim, que continuar batalhando para resgatar essa relação afetiva entre Itabira e Drummond, porque ele próprio não gostava de ser chamado de poeta maior, mas ele é um referencial para a nossa cidade, a gente precisa dele. Então, é muito importante que isso seja feito na educação. Porque eu ainda acredito, gente, que o caminho é a educação. Eu acho que fora da educação, fora da política, não há saída. E a gente precisa, desde cedo, começar a mostrar para as nossas crianças a importância da cidade da gente. Outro dia, uma menina lá da escola falou comigo assim, tia Márcia, outro dia eu passei perto daquela casa que você falou que era o antigo hospital, e eu contei a história para minha mãe. Ou seja, alguma coisa ficou nela. Nós comemoramos o aniversário de 115 anos da escola. Aí, na terça-feira, eu fui levar alguns alunos para a maratona de leitura dos poemas de Drummond. Aí, um menininho do 4º ano, quando Marília chegou com os Drummondzinhos na escola, o que ele te pediu? Quarto ano. Então, assim, ele deu uma entrevista e falou assim, olha, eu homenageando Drummond, eu acho que eu estou homenageando todo mundo. Então, é assim que ele está enxergando. Então, eu acredito nisso. Eu acredito na educação. E eu trabalho para isso. Márcia, com licença. E eu achei, assim, aquela última visita na escola, achei os meninos muito mais participativos do que de outras vezes que estive lá. E como também este ano recebemos aqui na Casa de Drummond professores da rede municipal, professores antigos na rede, que confessaram comigo que era a primeira vez que entrava neste casarão. Então, eu acho que é por aí. Então, esse resgate mesmo, tá? E são alunos do Coronel.
Aí eu passo para a Luciane para fazer essa reflexão em torno do projeto dela, daqueles que estão restritos da liberdade, porque existe a restrição também espacial dentro da liberdade. Quando a gente pensa na periferia e quando a gente pensa nesse diálogo dessa Itabira do início do século XX, onde está o poder, mas que, de certa forma, também essa questão da memória, uma memória histórica também, ela tem também estruturas de poder. E como derrubar essas estruturas de poder e fazer com que haja essa ideia de pertencimento em todo esse espaço, seja a centralidade histórica ou com a periferia e esse diálogo. Com licença. Qual que seria a sua perspectiva? Joaquim, com licença. Pois não. Tem um projeto da Fundação Cultural de resgatar as escolas da periferia e trazerem para os caminhos do Mondiano e visita, né, ao centro histórico. Então, hoje mesmo, recebi aqui hoje Antonina Moreira. A escola que está nos visitando são as turmas de Antonina Moreira. Já recebemos Barreiro, então as escolas estão vindo. É lógico que é uma coisa assim mais difícil, precisa de uma parceria boa com a Secretaria da Educação, porque precisa do transporte dos alunos, né? Mas, graças a Deus, aos poucos a gente está indo. E que eu acho também que a questão do estar presente, e que eu estou até pedindo a Luciane para fazer uma intervenção, também o quê? É despertar a sensibilidade da importância do espaço e da importância da poética também. Porque é só visitação por si só. Não conheço, mas interessante. Joaquim, você tocou num ponto importante, porque, à medida que a gente vai pesquisando o público que está no projeto de leitura, à medida que você pesquisa no Brasil o público preso, você identifica que, antes dele estar sendo formalmente excluído pelo processo legal, por alguma situação de infração à lei, ele foi excluído anteriormente. Então, ali é a segunda exclusão, é a formalizada. A primeira aconteceu antes. A primeira é a não formalizada. E é nesse momento, antes, quando nós somos pessoas que se constituem nas relações familiares, nas relações sociais, na escola, no trabalho, é que a gente tem que ter esse lugar para entender que somos iguais, que todos precisam de participação e de falar por si. Por isso, acho que a ideia de alguém que fala por si ajuda na constituição dessa inclusão, vamos dizer assim. E a poesia ajuda muito nisso, porque ela atua na sensibilidade. Se você pensar que alguém é sensível em relação às palavras, ele tem a possibilidade de ser sensível em relação ao outro com algum elemento um pouco menos material, mais espiritualizado, entendeu? E compreender o outro exige isso, exige você sair da sua própria materialidade e entender o outro dele. Então, essa sensibilidade, seja para construir uma política pública inclusiva, seja para respeitar o direito do outro ser quem ele é, da forma como ele é, seja para possibilitar formas das pessoas se constituírem inteiras. Acho que a poesia é um elemento, não é o único, não é um elemento matemático, vamos dizer assim, que vai fazer uma mágica social, mas ele é um elemento essencial para que as pessoas se sintam bem, para que as pessoas se sintam acolhidas, para que as pessoas também acolham. Eu vou ler para vocês, adoro, né? Só mais é um trechinho, viu, Joaquim? Não vai demorar. E aí a gente vai ver como que isso fala mesmo. Olha, amanhecer, o mais antigo sinal de vida sobre a Terra. Amanhecer, ainda o mais novo sinal de vida sobre a Terra. Amanhecer e vida humana se entrelaçam na mesma luz. Pensa. Amanhecer é viver a cada momento, é ter a possibilidade de se realizar novamente. E aí, quando a gente pensa lá nos rapazes presos, eu estou falando rapazes, mas existem mulheres, mas o projeto era só de homens, porque o presídio em Itabira é
era exclusivamente masculino. Essas pessoas precisavam de um novo amanhecer. E o que eu via era que trabalhar poesia, trabalhar literatura, trabalhar filosofia, com respeito, era um novo amanhecer para eles. Caminho extremamente profícuo, né, Márcia? E outra coisa muito profícua que a gente está vendo aqui também é a participação assim, contundente de professores, que eu acho também que é um caminho assim, extremamente relevante para esse florescer do século XXI dentro dessa amplitude do que é Drummond, dentro dessa transformação também do que a poética, do que a arte, de uma forma geral, pode proporcionar aos nossos alunos dentro de projetos tão plurais e tão distintos. Isso já é um caminho já extremamente sedimentado, um caminho extremamente plausível para a gente valorizar não somente Drummond, mas tentar entender essa sensibilidade também da importância que a gente iniciou como local a cidade de Itabira. Vou abrir agora, assim, rapidamente, porque o nosso tempo já está assim batendo, né, rompendo a aurora já de alguma forma. Mas se algum convidado aqui presente quiser fazer alguma reflexão, nossa queridíssima curadora local, Sandra Duarte, agora conhecida como Jefona, se quiser fazer alguma intervenção também, fique à vontade. Caso contrário, eu agradeço a presença de todos. Lembrando, a gente tem uma agenda assim, e uma programação fantástica ao longo dessa quinta-feira. Daqui a pouquinho vai ter abertura oficial. Todo mundo aqui presente para prestigiar. Amanhã também vai ter uma programação fantástica. E não, vão até, se pudesse emendar, né, Margarete? Até domingo a gente ficaria, né? O problema é que não tem como, mas a gente sempre vai voltando. E a própria FLI mesmo, o próprio festival, que eu acho que é um caminho extremamente concreto para a gente ressignificar e sensibilizar-se novamente, palavra que foi a tônica da reflexão sobre o local, seja ele geográfico ou não, para pensar toda essa riqueza que a gente tem aqui hoje e agradecer toda a equipe da FLI, do FLI, que está fazendo um trabalho magnífico aqui essa tarde e ao longo desse projeto, que virão terceira edição, quarta, quinta, ad eterno. Luciane, obrigado pela sensibilidade na fala. Márcia, de fato, que delicadeza na fala. Adorei. Muito obrigado novamente a todos os presentes. Obrigado novamente. E vamos dar continuidade à programação, gente. Valeu.